Para vocês terem uma ideia, só existe nessa palestra gente importante, gente que pesquisa, gente que vai a fundo na história. E esse moço veio de São Paulo, aqui em Itatinga, a convite da Rosângela, para dar uma palestra sobre ferrovia. E olha que interessante a história dele. Eu queria que você falasse aqui, já que você pesquisou a ferrovia desde o seu nascimento em 1872, é isso? 1872, mas eu queria que você falasse da ferrovia, porque o que interessa aqui é a nossa região. E a nossa entrevista é um pouco curta, 3 minutos só. Só para o senhor dar uma pincelada para quem está aqui em Itatinga, Botucatu, Pardinho, Avaré, entender um pouquinho como é que surgiu tudo isso e os ramais, que o senhor falou tão bem lá, que eles faziam os ramais para ir em busca da madeira, que eu achei interessante. Boa tarde. Boa tarde. A história, mais ou menos, da ferrovia aqui começa em 1872 com a fundação da Sorocabana. A Sorocabana é uma empresa ferroviária que já desapareceu há mais de 30 anos, em 1971, com a formação da FEPASA. Mas foi ela, com esse nome, que praticamente colonizou essa região. Então, ela chegou aqui, quer dizer, somente em 1895, 1896. E depois disso, a linha que por aqui passava já foi modificada 1, 2, 3 vezes as posições, com as melhoras da tecnologia moderna, etc. e tal. Então, com essa brincadeira, Itatinga, a cidade de Itatinga, já teve, na verdade, 3 estações diferentes. A primeira dela não ficava na cidade, ficava num bairro afastado chamado Lobo, com o nome de Itatinga, a estação. Depois, quando eles resolveram fazer um ramal daquela região até a cidade de Itatinga, surgiu a segunda estação de Itatinga, aqui dentro da cidade. E finalmente, quando eles mudaram pela terceira vez a linha, fazendo uma linha com tecnologia mais moderna, menos curvas, etc., eles colocaram realmente a estação próxima daquela que era fim de um ramalzinho, né? Mas na linha principal. Então essa foi a terceira estação de Itatinga. Nenhuma dessas 3 estações existe mais. Todas foram derrubadas, por um motivo ou por outro. Então Itatinga acabou ficando sem uma memória ferroviária, né? É uma pena, né? Exato. E o nome Sorocabana aos poucos vai desaparecendo com as novas gerações. E talvez o da FEPASA, que já acabou também. Hoje a ALL é dona da concessão aqui, mas não passa um trem há meses. Então os trens aqui são só cargueiros, mas sumiram daqui depois que a ALL foi comprada pela Rumo, e somente a partir de Rubião Júnior é que ele volta a circular até Mairinque. Eu achei interessante, eu queria até que você falasse em breves palavras como que surgiu a Sorocabana. Na realidade foi até só existia a Ituana e outras, né? Como é que surgiu a Sorocabana? Só para quem está nos assistindo entender um pouquinho. Não, a Sorocabana seria considerada a 5ª ferrovia instituída em São Paulo. Antes dela veio a Santos Jundiaí, a Companhia Paulista, a Mogiana e a Ituana. A Sorocabana foi uma dissidência da Ituana, que foi instalada em 1869. Houve uma briga muito grande entre elas, porque a Sorocabana, o pessoal que acabou saindo e fundando a Sorocabana, achava que era muito longo fazer pelo percurso que a Ituana queria. Então eles se separaram e fizeram outra ferrovia que ligava São Paulo a Sorocaba de uma forma mais curta. Basicamente é essa. Agora, você falou muito bem, eu achei interessante, quando eles abriam os ramais, né, pequenos ramais, para irem em busca da lenha, né? Porque não existia lenha, né? Chegou um tempo que a lenha foi se acabando. Conta um pouquinho dessa curiosidade para nós. A Sorocabana foi colocando ramais pequenos, curtos, que eram simplesmente para buscar lenha no interior. E o interior ia se afastando cada vez mais de São Paulo em termos de lenha. A lenha em volta de São Paulo, nos anos 40, já não existia mais, de tanto que as pessoas arrancavam. Então a Sorocabana era obrigada a ir pelas suas linhas para o interior, e nem ao lado da linha ela tinha mais lenha, ela tinha que buscar lá no meio do mato. Então ela mesma instituía esses ramais para fazer isso. Para que era essa lenha? Basicamente para as locomotivas a vapor. As locomotivas a vapor acabaram nos anos 60, então até esse ano ela precisava disso, porque carvão era muito caro e o carvão nacional era, infelizmente, ruim para caldeiras e locomotivas.
E, finalmente, o que aconteceu isso é que foram as empresas ferroviárias, não só a Sorocabana, foram grandes responsáveis, não totais, pelo sumiço da lenha no estado. Ou seja, florestas naturais no estado são poucas, porque as ferrovias e também os fogões a lenha, obviamente, acabaram com ela no passado. Hoje, muito disso já se recuperou, ou com reflorestamento, ou com espontâneo realmente, mas toma tempo, né? E existia uma árvore específica, porque hoje a gente tem o eucalipto, né? Que é uma árvore barata. Naquela época não existia. Eles arrancavam, cortavam, né, árvores nobres, né? De 100 anos, 200 anos de existência. Não havia uma grande preferência, até onde eu sei. Se você olha os relatórios, eles falam simplesmente lenha. Eles pegam árvores nativas e vão embora, né? O que é mais fácil e o que é mais próximo. Agora, eucalipto, eles tinham nos hortos, mas os hortos não eram para fazer lenha. O eucalipto não é uma boa madeira para queimar, ela não tem um rendimento muito bom. Fazer o quê? Dormente na época? Principalmente dormente, mas também casas para funcionários e várias outras peças de madeiras que eram exigidas, porque as ferrovias eram também verdadeiras fábricas, né? Eles faziam muito do seu material, né? O interessante também que você contou, eu achei bacana, é que os dormentes, muitos deles não ficavam embaixo de um talude de pedra, seria isso. Ficava na própria terra. E o trem, como é que é? Não tinha uma variável, alguma coisa desse tipo? Não, nas ferrovias boas, a partir do final do século XIX, eles começaram a fazer o empedramento, que é aquelas pedras que eles colocam, um morrinho de pedras, e depois eles colocam sobre isso, eles colocam o leito, os trilhos e os dormentes, né? Isso melhora muito o chacoalho do trem, a própria perigo de, às vezes, umidade, etc. Mato na linha, né? Mas o problema é que isso era muito mais caro. Então eles faziam isso nas linhas principais, mesmo nos ramais. Mas quando você tinha um ramal que era destinado exclusivamente à carga, como por exemplo os lenheiros, eles não punham isso. Eles simplesmente colocavam o dormente e os trilhos direto em cima da terra. Então qualquer chuva mais forte já inundava tudo e o trem ficava parado. Tá aí, essa verdadeira aula com o Ralph. Mais de 3 minutos. Mais de 3 minutos? Ah, não tem problema. Essa verdadeira aula com o Ralph aqui. Nós vamos terminando o nosso programa Memórias Botucatu com essa belíssima dessa explanação de vários historiadores aqui na cidade de Pedra Branca, Itatinga. Até a próxima semana. Tchau.